eles estão fazendo casas como se fossem carros. Entrega hoje assim, hoje é uma chatice danada com atrasos de obra, estouro de orçamento. O setor da construção industrializada que ficou preso no passado há muito tempo, né? A gente já só está fazendo o que deve ter sido feito há muito tempo atrás. A Toyota tem um processo que ele começa não do começo, ele começa do fim, para criar um produto. E foi assim que o Diego pensou no processo da iBuild. Inclusive nós fomos já comparados, muito interessante isso, pela revista Exame, como o McDonald's da construção civil. 40% dele, para ser mais exato, tá sendo feito na fábrica. Então tudo aquilo que a gente depende do seu Zé, do seu João, do seu Antônio, da chuva, do tempo e etc., aquilo está já acontecendo na fábrica. Então se o valor é 1.701, é 1.701. Acabou. É esse o valor, o prazo é esse e o combinado é esse. Não tem imprevisibilidade. Belém, nós temos lá 440 casas de no mínimo R$1 milhão cada uma. E distribuímos hoje para mais de 40 franquias espalhadas aí pelo Brasil. Quem está construindo a sua obra, literalmente, está sendo construído pelas mãos dos nossos sócios. Tem coisa melhor que uma entrega, que é a grande mudança. Ela vem ou no amor ou na dor, né? Fala pessoal, estamos aqui agora no nosso Edcast, o nosso podcast da construção e da incorporação imobiliária. Os outros convidados que vêm aqui, eles cobram muito decisão e crédito, né? As principais temas que nós temos aqui. Hoje eu trago aqui meu querido Daniel Borges, diretor comercial da iBuild, que ele entrega a solução inteligente para a sua casa pronta. Fala Daniel, tudo bem? Fala Feijoli, obrigado pelo convite, cara. Obrigado uma honra você. estar aqui. Você sabe que foi uma viagem longa, né? Chegar tô hoje aqui. Aí. Eu andei meio Triângulo das Bermudas, vim direto de Marília, mas estou muito privilegiado de sentar aqui com você e dividir. Prazer é todo meu, obrigado por você ter aceito o convite. E olha, eu vou te falar, aqui é uma sinergia total que você de casa você vai começar a perceber. Ele é da iBuild, o nome já fala, né? iBuild, solução inteligente para você que está querendo buscar a sua casa própria. Cara, desde o primeiro momento que a gente bateu um papo, parece que eu te conheço há muito tempo. Verdade, meu irmão. A gente conversou acho que uns 10, 15 minutos ali direto no telefone. Em horários totalmente inóspitos, assim, tipo, caramba, vamos falar agora. Era final de semana, tentando, não dava, e vai e vem. Até que quando a gente começou a falar, era de noite, né? É isso. E aí, tanto o Daniel quanto o Diego também. O Diego foi um cara muito, muito solícito. Um abraço pro Diego Vaz, sócio do Daniel da iBuild. E aí, cara, me fala, como é que essa história da iBuild, como é que ela começou? Conta pra gente aqui. Cara, a iBuild, cara, tem um negócio muito bacana, porque o Diego é um cara muito maluco, assim, né? Eu falo pra ele que ele é o nosso professor Pardal, assim. E por quê, tá? Porque ele foi contra tudo e contra todos num mercado totalmente saturado, que é a construção civil. E criou um negócio que, cara, todo mundo virou para ele e falou, cara, você é louco de fazer isso. Né? Já escutei isso. Que foi abrir franquia da construção civil, na construção civil, ou seja, na parte de mão de obra. E quando eu já ouvi falar da iBuild, eu vim da construção industrializada muito forte, mas focando aqui no nosso negócio, que é a iBuild, que o Diego fez crescer essa ideia, ele começou a olhar o processo, e eu falo que a grande mudança, ela vem ou no amor ou na dor. Exato. Né? E com o Diego não foi diferente de 99,9% das pessoas que vêm na dor. Porque em um determinado momento ele pegou alguns projetos maior que a perna que ele podia dar, o passo que ele podia dar, e sem dúvida a única forma de entregar isso era industrializando. E foi a primeira vez que o Diego se deparou com a construção em steel frame. E ele conseguiu fazer a entrega. Só que não satisfeito apenas com a entrega dele, ele foi lá e falou, cara, por que eu não faço disso aqui um processo, um Lean Construction? Ele é um cara muito bitolado, muito estudioso, muito processual. E ele trouxe isso para dentro de um Toyota Way. Sim. Ou seja, pensar isso num processos e processos e processos. E ele criou uma empresa, cara, antes mesmo dela sair do berço, gigantesca em relação a processo, em relação a toda a parte de procedimento, indústria, Lean Construction, como, o quê. E aí
eu tive esse privilégio de entrar pelas portas da iBuild como sócio, convidado pelos outros sócios, e inclusive pelas mãos do Diego. E quando entrei nesse mercado, a construção industrializada para mim já é uma paixão. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, que é vendas. E na construção na verdade na venda tem duas grandes felicidades, né? Que é a venda em si e a entrega. Claro. E no meio disso eu moro em ato gigantesco. E quando eu descobri a construção industrializada, cara, eu vi que esse ato ele diminui drasticamente, porque todo o processo, 40% dele, para ser mais exato, está sendo feito na fábrica. Então, tudo aquilo que a gente depende do seu Zé, do seu João, do seu Antônio, da chuva, do tempo e etc., aquilo está já acontecendo na fábrica. E aí a gente entra para a segunda felicidade, que é a entrega. E aí, cara, o Diego, nós, da iBuild, resgatamos um negócio dentro da construção que foi esquecido. As pessoas falam muito, nossa, vocês são a construção do futuro. Não, cara, a gente não é a construção do futuro. Na verdade, a empresa, ou melhor, o setor da construção industrializada que ficou preso no passado há muito tempo. Né? A gente só está fazendo o que deve ter sido feito há muito tempo atrás, inclusive no Brasil. E aí, não bastasse só a construção industrializada em si, a gente abriu um plano de expansão de franquias pelo Brasil. Então, hoje nós temos verticalizado o que, o como, o quando, porque pensamos e industrializamos como uma fábrica. Ainda não somos uma fábrica, mas compramos como uma fábrica e distribuímos hoje para mais de 40 franquias espalhadas aí pelo Brasil. Que bacana. Só contextualizando o que você acabou de falar, e só para o pessoal de casa ficar mais por dentro do negócio, você viu que ele falou de toyotismo, né? O cara fala, pô, Lean Construction. O cara fala, uau, o que é isso? Explica pra gente o que é esse sistema toyotista que você falou aí. Cara, aqui eu tenho que chamar o pai da criança, que é o Diego, né? Uhum. Então, Diego, por favor, me dê o privilégio aqui de explicar em seu nome, mas assim, de uma forma bem resumida, a Toyota tem um processo que ele começa, não do começo, ele começa do fim, para criar um produto. E foi assim que o Diego pensou no processo da iBuild. Eu vim de empresas grandes na parte de industrialização, e quando eu sentei na cadeira da iBuild e vi todo aquele cockpit do que estava funcionando, por isso eu falo com grande propriedade, escolhi a dedo estar na iBuild. Também, obviamente... Verdade, você me falou disso até. Fui escolhido também pelos meus sócios, mas eu escolhi a dedo estar junto com eles. E quando entrei, eu vi aquele cockpit, cara, de um avião que ainda estava na pista. Ainda estava na pista. Mas um avião pronto para voar, com todos os controles, todos os maquinários, radar, tudo que você possa imaginar. E quando a gente fala do Lean Construction, é exatamente esse processo. Como você pensa no processo de ponta a ponta para que ele seja entregue no final. E o Toyota Way do final para o começo. E o Diego criou isso tudo processual. Então, assim, a gente tem um CRM, um exemplo básico, né? mais simples. A gente tem um CRM que ele é uma cadência para a rede inteira, para 40 franquias. Todas as franquias se falam através do CRM. Bacana. Nada se passa se não for pelo CRM. Um contrato não é assinado, um orçamento não sai, um preço não é bem precificado se o franqueado não fizer o básico bem feito, que é o CRM. Então a gente começou a criar, cara, processos e processos para que a gente funcione. E, de novo, para resgatar o quê, cara? A entrega, que é o que foi esquecido. Porque a construção civil, ela ficou muito tempo parada. Para vocês terem ideia, a construção civil, ela em termos de inovação, ela é só mais tecnológica que a pesca. Começa por aí. Ou seja, para você ver como a gente ficou parado no tempo, né? Então, quando a gente traz isso para dentro de um processo e pensando isso numa cadeia de crescimento, verticalizando, porque nós temos as duas verticais. Nós temos a vertical como fábrica, que a gente pensa de forma logística, no que, no como e no quando entrega. E nós temos a outra ponta, que é a ponta mais problemática da nossa cadeia, que é a mão de obra. Porque quem é que está executando a obra que nós fechamos ontem em Londrina? Londrina.
Quem está executando a outra obra que nós fechamos em João Pessoa? João Pessoa. A gente não está terceirizando o processo. O processo está na mão dos nossos franqueados, que nada mais, nada menos, são os nossos sócios. Que bacana. Então, na verdade, você faz você pega a oportunidade e repassa isso para o seu próprio ecossistema através do seu franqueado. Isso aí. Então, o franqueado, quando ele entra na rede, eu falo muito que ele compra o know-how. Né? Então, ele vem, compra o know-how, toda a parte do processo, todo esse cockpit desse avião que nós temos, e a gente produz isso. Então, a gente tem um time de staff muito forte, de engenharia, de orçamento, de toda a parte produtiva, né? Então, a gente cuida desse como, cuida desse quê e cuida da forma que a gente vai entregar na obra. Na ponta, a gente tem um franqueado que executa tudo o que a gente colocou dentro dos nossos processos. É como, inclusive, nós fomos já comparados, muito interessante isso, pela revista Exame, como o McDonald's da construção civil. Legal. Porque é o mesmo gosto que você vai ter de uma obra de João Pessoa, é o mesmo que você vai ter de Londrina. Isso é importante, porque você mantém uma qualidade, né, um padrão de qualidade, e o processo é igual. Exato. Né? E, sei lá, se amanhã ou depois, você pode até fazer um intercâmbio lá, botar o cara de Natal aqui para São Paulo lá para... Que não vai mudar nada, não vai mudar nada, ele já faz esse teste com a gente, entendeu? Bacana demais isso. Só que isso é muito o legal. Brasil é muito legal. Eu que tô na linha de frente do comercial, eu já passei por algumas linhas. Eu falo que o que muda muito esse jogo da franquia, e confesso que é a primeira vez que eu deparo com redes de franquia. E, cara, se tem uma segunda paixão, foi essa. Porque a franquia, ele é o sócio skin the game. É diferente. Eu sempre dirigi empresas onde eu tive que entrevistar, contratar, treinar e certificar o que estava fazendo. Na franquia, a ordem é inversa. Os franqueados nos escolheram. Inclusive, eles pagaram para estar aqui. Então, na ponta, quando a gente divide isso, a gente está dividindo o bilhete premiado no meio, porque o franqueado, ele é nosso sócio. Então, você está fazendo a sua obra, quem tá construindo a sua obra, literalmente, está sendo construído pelas mãos do nosso sócio. Tem coisa melhor que uma entrega, porque a direção é a mesma. O que ele quer é o que a gente quer. E a entrega, resultado, e a gente fortalece ele como uma marca. É a mesma língua, né? Isso é importante. Isso é importante. Até para o seu ecossistema ficar cada vez mais forte, mais sólido, né? Isso é bem legal. E aí me fala uma coisa. De tudo isso, a gente está falando de sistema de construção. Gente, eles estão fazendo casas como se fossem carros, tá? É o sistema que eles fazem aqui. Agora, olha que bacana. O sistema que antes... Ele está falando de entrega. Entrega hoje, assim, hoje é uma chatice danada com atrasos de obra, estouro de orçamento e por aí vai, né? Essas são as principais dores do mercado que eu acho que no mesmo processo você consegue liquidar. Você não tem mais isso. Não tem. Na verdade é o seguinte, é muito legal isso e trazer, porque se deixar aqui a gente tem o dia inteiro assunto para falar, porque... o meu papel, ou melhor, o nosso papel, é resgatar aquilo que foi esquecido na construção civil, que é o básico, é a entrega. É comprometer com a entrega e com prazo e com o seu dinheiro. A gente esquece que quando a gente está muito, muito forte em casas unifamiliares. Né? Para quem não sabe, casas unifamiliares é de uma família única, não é uma incorporação em grandes escalas, mas também nós temos projetos de grandes escalas em incorporações. E o que acontece? A casa, independente se ela é em escala ou não, ela é um sonho da pessoa. E a obra, as pessoas falam muito que a construção industrializada existe um preconceito. Eu falo, preconceito não. O que existe é falta de conhecimento. Exato. Porque o preconceito, ele existe na construção convencional. Porque eu sei do meu tio, do meu avô, e de qualquer outro passado, ou de um amigo que teve problema na construção civil. Porque começou a obra, porque atrasou, porque furou o orçamento. Quando a gente traz isso para dentro da industrialização, a gente segura tudo isso. Então, se o valor é 1.701, é 1.701. Acabou. É esse o valor, o prazo é esse e o combinado é esse. Isso é Não fantástico. tem imprevisibilidade. Por isso eu saio muito da comparação e cada vez mais eu venho falando isso, inclusive... Fui instigado pelo próprio Diego, que ele falou, cara,
a sua cabeça, a minha cabeça é de vendedor, cara. Minha cabeça, eu amo isso aqui, eu amo vender, amo conectar pessoas, amo o que a gente está fazendo aqui. Network, para mim, assim, ele é muito produtivo e a gente sempre focado no ganha-ganha. Para mim, tem uma teoria japonesa que eu gosto muito, que é do Sampo Yoshi, que ele tem que ser bom para quem compra, bom para quem vende e bom para a comunidade. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. E o Diego me instigou, falou, cara, a gente precisa tirar isso da sua cabeça, a gente precisa fazer isso para franqueado. Inclusive, fui para Marília agora justamente para fazer uma gravação para a nossa universidade, para compartilhar isso. E também fui instigado a abrir o meu Instagram, que é o Pronto Vendi, com 2 Is, para a gente começar a falar de venda. Porque o que a gente precisa? A gente precisa parar de dar desconto. Não existe desconto na última linha, a gente vende valor. Exato. Eu comparo muito o momento do steel frame com aquela batatinha de sódio que está na gôndola do mercado, né? Você tem aquela batatinha cheia de sódio que custa R$3. E aí você tem a do lado, na gôndola do lado, desidratada, que faz bem à saúde, que custa 3 vezes mais. Por quê? Porque aquilo tem valor. E quando a gente traz isso para a construção industrializada, a gente está resgatando uma coisa que foi esquecida: valor. Porque previsibilidade, tudo isso que a gente falou, para não estourar custo, para você manter o prazo, isso tem um valor que foi esquecido no mercado. Isso é verdade. Isso aí é poderoso demais da conta que você está falando aí. Minha mente já foi lá e já voltou, né? Pronto, vendi, tá vendo? O seu franqueado, ele precisa ter esse... porque assim, nem todo franqueado ele é um vendedor, né? E aí, assim, eu já conheci muita gente que entrou nesse mercado. Vou comprar a franquia, vou vender, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí ele acaba vendo do outro lado, se ele não tiver um suporte, igual esse que você está criando para ele, da universidade e tudo mais, ele fica parado. E aí é o que eu vejo acontecendo com grandes amigos, inclusive, que tem um sistema construtivo legal, tem isso, tem aquilo, tem até boa vontade de fazer, e o cara não sai do lugar. E aí é até uma crítica indireta para eles, né? Para assim, gente, vamos embora, vocês vão ficar para trás, porque o mundo é exatamente isso que você está trazendo aqui. O que foi esquecido, né? O que é um absurdo, né? Essa entrega que você tanto fala, que poxa, até falamos agora há pouco sobre inteligência emocional e tudo mais, tem tudo a ver, que é a parte do cliente final, que está comprando a sua casa, também do franqueado, que acreditou na iBuild, ele comprou esse know-how, esse processo, e agora ele está querendo mais. Então, quando você pega e consegue extrair um pouco da sua mente brilhante e fala, querido, vem cá, você é meu sócio, você é meu parceiro, dá aqui a mão aqui. É isso. Vamos junto. É isso. Eu vou te ensinar a fazer É isso. isso. Cara, sucesso total. É isso. Tem uma frase que não é dele, mas eu admiro muito ele, e ele fala muito, que é do Rony Mesler, que ele fala, conselho é bom, mas exemplo arrasta. Exato. Então, quando eu comecei a pilotar essa aeronave aqui da iBuild, a primeira coisa que eu fiz é o que eu amo fazer, que é vender. Regaça as mangas, mão na massa, e vai lá e faz. Então, a gente teve um grande sucesso nos últimos, no último semestre do ano passado, justamente porque eu falo, por favor, deixem suas gavetas abertas, porque eu vou mexer. Então eu entro na franquia e faço. Boa. E a gente tem um negócio muito legal, porque o franqueado, é o que você falou, muitos franqueados abrem achando que o modelo construtivo está pronto, então você vai abrir a porta da lojinha e vai vender. E ela vai vender. Não é. Isso aqui é 50%. Tem que entrar. Se você não sabe, aprenda. No negócio não vai sozinho. E se você não quer aprender, aprenda, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então aí a gente começa a fazer, só que qual é a grande experiência disso? A experiência é quando a pessoa vê que essa chavinha pequena que a gente muda é o sucesso. Então tem franqueado que falou, cara, quando você entrou aqui e você falou desse valor, olha só, um franqueado que virou para mim e falou, quando você entrou aqui e falou desse valor da obra que nós íamos fechar, eu achava muito esse valor. Olha. E aí, a gente está na segunda obra desse valor. Ou seja, agora eu acho pouco. Eu falei, cara, é isso. O mindset está aqui. O que difere você de alguma outra empresa é alguns zeros. É só a sua mentalidade. É a sua mentalidade. É isso. Exatamente o que eu falo. Os zeros ali, tanto positivo quanto negativo, é a mentalidade. É isso. Né? É isso.
E nós fizemos um negócio muito bacana, como eu divido, né? Que você falou, tem muita coisa que entra para nós e a gente divide. Obrigatoriamente, todos os nossos franqueados executam obras. Então, a franqueadora nossa, a iBuild Brasil, nós não executamos a obra. Sempre tem um franqueado executando a obra de acordo com a região mais próxima, de acordo com proximidade, de acordo com o negócio. Tem franqueado que com obra em Campinas, ou melhor, franqueado de Campinas que tem obra em Jundiaí, pode acontecer isso, porque de acordo com o lead que entra. Mas o que a gente faz? Eu separo muito bem isso. Eu tenho um time interno de staff de vendas, que é esse time que tem o meu espírito, que vai lá e faz. É um time mão na massa mesmo, com os executivos. E eu separo, só para a gente fazer uma analogia muito mais fácil de explicar, eu separo o nosso negócio como um campo de futebol, né? Então, no campo, do lado esquerdo do campo, eu tenho lá o SDR. O SDR começa a receber bastante lead. É o cara que recebe lead, é o cara que liga, é o cara que faz toda a parte de captação. Só que, vamos falar do campo. Esse cara recebe as bolas, então ele separa. Se é campo de futebol, bola de basquete não entra no campo. Então ele vai separando isso. E a gente vai jogando isso até o meio do campo. Quando eu passo a linha do meio do campo, eu começo a conectar os meus executivos. Que os meus executivos internos fazem toda a apresentação do iBuild, do jeito do processo como foi desenhado. Então alguém vai apresentar a iBuild para você aqui em Campinas ou em João Pessoa da mesma forma. E aí depois desse meio de campo a gente conecta os franqueados. E aí chega a grande área que eu falo, né? Na grande área é onde vale tudo, só não vale falta e cartão vermelho, né? Então todo mundo começa a jogar a bola no sentido comum, que é fazer o gol, só que nós, junto com os nossos franqueados, jogamos essa bola juntos. Então, a gente entra na estratégia, a gente entra na forma, a gente entra no ticket, a gente entra no high ticket. Então, a gente começa a pensar de uma forma muito mais objetiva, que foi isso que nos conectou. Sim. Né? Porque o seu negócio, a nossa forma de pensar e essa proximidade nossa, ela é totalmente estratégica. Ela não é uma venda comum, entre aspas. Nunca, né? Ela é estratégica. Então, na estratégica, a gente joga, pega todo esse time, monta de acordo com o que a gente tem de franquia e faz esse golaço. Aí é gol, não tem jeito não. E o mais legal, assim, porque assim, quando a gente se conectou, eu estava procurando exatamente uma executora, não vou chamar de executora, mas uma empresa que fizesse essa parte de execução e que me deixasse tranquilo em relação ao processo, método e tudo mais, para entregar, né, de novo falando da entrega, de entregar essas casas. Por quê? O nosso trabalho não é somente crédito, né, mas tem um motor de crédito que impulsiona os nossos negócios e também dos nossos parceiros. Só que quando eu entrego e falo no condomínio A, olha, eu estou aqui no condomínio, vou dar um exemplo real em Belém. Nós temos lá 440 casas de no mínimo R$1 milhão cada uma, né? Isso pode chegar a 5, 6, depende muito, né? Depende do projeto. E aí, quando a gente se conectou, assim, eu preciso de ter uma segurança. Eu não posso contratar qualquer empresa, sabe? Então, fez todo um trabalho de compliance aqui dentro, o pessoal pesquisou bastante, a gente chegou em alguns nomes até chegar a iBuild. Cara, por isso a gente conversou em horários até meio, né, diferentes e tudo mais, mas rolou essa conexão, essa sinergia, e eu falei, cara, parece que eu conheço ele há muito tempo, e é verdade, tá? Porque assim, tem total sinergia com o negócio, né? Porque enquanto eu faço a realização do crédito, da estruturação do fund, do projeto e tudo mais, você vem e executa. É isso. Entrega. É isso. Acabou. Então você imagina só, essa parte estratégica, a gente até conversou disso, né? De alguns projetos já, tanto para o seu ecossistema quanto para o meu ecossistema, né? É um negócio que vai funcionar perfeitamente, porque é o que você falou do lance do jogo, né? Jogou a bola para o atacante, cara, é muito difícil esse atacante não fizer o gol. É muito difícil. E a mesma coisa é daqui para aí. Jogar a bola perfeitinha, azeitadinha para você, você vai fazer o gol, cara. É isso. Aliás, eu já vou fazer minha venda aqui, meu jabá. Vocês ouviram que o cara tem negócio em Belém. Eu não tenho franqueado em Belém. Então me siga aqui para pegar franqueado em Belém para fazer negócio. Já vamos procurar. Você que está querendo aí, ó, investir em franquias e tudo mais, já é do mercado imobiliário, melhor ainda, entende um pouco de gestão. Cara, se conecta aqui com o Daniel.
Poxa vida, pronto, vendi, tá vendo? É isso aí. Entendeu? Cara, é exatamente isso. A gente consegue fazer a parte toda que você precisa e vou te falar, o know-how aqui é pesado, tá? Você vai gostar do negócio. E sabe o que é legal você ter comentado isso também? Porque eu vi em vocês cara, eu falo que vai fechar bom negócio são pessoas, né, envolvidas nesse negócio. Tem uma frase que a gente aprendeu muito, bom, eu aprendi que amigos, negócio à parte, eu acho a maior besteira do mundo essa frase. Porque se um negócio não deu bom com um bom amigo, ou o bom amigo não era um bom amigo, Exato. ou o negócio não era um bom negócio. Né? Então não existe isso. Então, primeiro você faz negócio através das pessoas. Então, dito isso, a gente se conheceu e a gente falou em horários alternativos. Eu também eu compartilho do mesmo. Parece que eu te conheço há um tempão. Porque, cara, a gente falou até de filhos. A gente tirou uma foto, eu com meu filho, você com os seus e tal. E, cara, não tenho dúvida, o que vai fazer a gente chegar nisso é através de uma colaboração. E colaboração essa que também foi esquecida, né? Quando eu entrei nessa jogada com as franquias, a gente estava muito focado no B2C. Uhum. Ou melhor, desculpa, a gente estava muito focado no B2C. A gente estava muito focado no B2C e o que acontece com o B2C? O B2C... tem uma frase do Steve Jobs que ele fala muito, que o cliente não sabe o que ele quer até que alguém mostre para ele o que ele precisa, né? E o que eu fiz pegando essa frase? Eu mudei, eu trouxe o B2B2C. Por quê? Porque a gente precisa fazer collabs. Quem são minhas collabs? São os meus arquitetos, são os nossos arquitetos. Porque o arquiteto já foi lá, ele é o terapeuta daquela pessoa do final, da ponta, que não sabia o que ele quer até que o arquiteto mostrou para ele o que ele precisa. E o nosso negócio, desculpa, ele não é subjetivo. Ele é objetivo. Você precisa ver onde você vai entrar, você precisa imaginar. Não é todo mundo que tem imaginação de um projeto 3D na cabeça. Precisa do arquiteto para desenhar. Dito isso, cara, a gente escalou muito esse negócio e vem escalando muito. Inclusive, criamos dentro da iBuild, que chama iBuild Signature, que a gente traz os arquitetos como curadores dos projetos. Legal, hein? Bacana. Para industrializar, pensando naquilo que foi esquecido. Com o quê? A entrega. Então é muito bacana, a gente vem crescendo a rede através dos arquitetos sem mudar o projeto deles. Porque a industrialização ela é customizável de acordo com o projeto. Eu não preciso mudar o projeto de ninguém. Você não tem limite arquitetônico, não tem limite arquitetônico. Hoje tem de altura, nós vamos até 4 pavimentos, mas legal, casas residenciais a gente consegue fazer casa. Hoje eu tenho casa de 3.200 metros quadrados, para você ter ideia, e tenho casa também de 250 metros quadrados. Nossa, mãe. A menor casa é essa, né? A menor casa é essa. Em média, 250 metros quadrados. Puxa, bacana. Comenta aqui do plano de expansão de vocês. Vocês querem... Hoje vocês têm 30, 40... Hoje a gente está batendo 40. 40 franquias. 40 franquias. Tá. E aí, qual que é a meta de vocês até o final do ano? Cara, a meta desse final do ano em relação a franquias, a gente bater a unidade de 100 franquias espalhada pelo Brasil. Bacana. E a gente tem uma meta aí de VGV de vendas de 150 milhões de negócio. Bacana. E isso aí a gente já está bem próximo, já batendo no semestre aí para a gente chegar nessa meta. Que bacana. Eu já vou deixar bem claro aqui, pode contar comigo, pode contar com todo o time da Edificar. Pode dobrar a meta, viu? Porque nesse formato que a gente está fazendo, assim, ó, já estou pensando em alguns, né, produtos, em alguns específicos, tá? Depois eu vou te passar. Porque a gente consegue destravar muita coisa. Mas muita coisa. Então, assim, o maior gargalo que a gente tem, eu acho que o seu franqueado tem hoje, né? Tem todo o projeto, tudo certinho, tá faltando crédito. É isso. E aí chega tanto para o cliente final, que não sabe onde buscar, ele agora, isso até falo, né, da nossa parceria, de você poder falar isso abertamente lá do seu ecossistema, passar isso, transmitir isso para o franqueado, da gente até combinar um dia de falar, olha, fazer um rock set todo mundo ali, chamar só franqueado. Legal. A partir de hoje, nós vamos treiná-los apenas para falar sobre crédito. Qual que é a linha de crédito para a construção de uma casa apenas, ou para 10 casas, 20 casas, 30 casas. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente pode formatar, né, nós dois juntos, comercialmente falando, e apresentar para o franqueado
ou para quem quer se candidatar a ser o novo franqueado da iBuild aí. Muito legal. Né? E legal isso também, porque olha só o que vem acontecendo nesse movimento de franquia, né? Primeiro, as pessoas que se tornam grandes candidatos de novos franqueados para nós são as pessoas que já estão com skill de mudança, ou seja, são construtoras convencionais que já estão vendo o mercado saturado por conta, lembra da mudança vem na dor ou no amor? Então, para eles não está sendo diferente a dor, porque a mão de obra já não tem mais. Só para vocês terem ideia e dados, mão de obra, a média de idade num canteiro de obra é 44 anos. Nossa. Então, o filho do pedreiro, ele não é mais pedreiro, ele quer ser engenheiro. E o filho do pedreiro, ele não quer bater laje, ele prefere ter o Uber dele com carro ar-condicionado, um sonzinho e vai ganhar muito mais. E é óbvio isso. Então, a mão de obra ela está acabando. Então, se não industrializar, não vai continuar construindo, o Brasil não vai continuar construindo como vem construindo. Então, essa tendência de industrialização ela vai vir muito forte. Eu vou até fazer um corte agora, ó. A mão de obra vai acabar, então? A mão de obra vai acabar. Uau. É certeza que vai acabar. A gente ainda não sabe quando, mas está muito próximo, porque ela está envelhecendo. Então, o que vai acontecer? A gente está tirando, e muda muito o cenário, né? Porque eu falo que você tira a pá da mão do pedreiro para parafusadeira. Né? Então, o cara para de bater laje, ou de pegar laje, ou bater massa, para parafusar. Porque a nossa construção é um Lego. Né? É um processo que ele foi pensado. Você tem ideia? O quarto ele vem todo desmontado e você monta como um Lego sobre uma fundação rasa, que é uma fundação leve. Então você monta a casa, você tem ideia em relação a prazo? A cada 100 metros equivale a um mês de obra. Então se a gente está falando aí de uma obra, de uma média de 300 metros quadrados, a gente está falando de uma casa pronta, toda a parte branca dessa casa em 3 meses. É surreal isso. É surreal. Isso aí, ó, você que está querendo construir sua casa, já sabe, né? Tem que se conectar aqui. Olha só, uma casa de 100 metros quadrados, em média, 30 dias, ela está de pé. É isso aí. Oh, meu Deus do céu, hein? É isso aí. Como diz aquele rapaz lá da internet, oh, meu Deus! Que coisa! Isso é real, tá, gente? Isso não é ficção, isso é processo, é método. Não, e tem prova social. E claro, um monte. É isso aí, tem né? Você tem muita obra por aí, ninguém tem 40 franqueados à toa, né? Não. E vai ter muito mais ainda. E vai. Nós vamos fazer questão de estar junto, de monetizar Já isso, de estamos. marketizar. E vou filmar tudo isso aí. O Guilherme Mancilha, ó, por favor, você já está escalado para o time, tá? Nós vamos rodar essas obras aí e falar, ó, aqui vai ter mais X casas, de X padrão, Legal. de etc, em tal lugar. Porque, cara, tem muito negócio. E é legal essa nossa parceria, porque um dos meus grandes objetivos aqui é mudar esse mindset do franqueado. Eu falo muito para eles que a meta não é aquela escrita em coffee, aquela meta que se comprometeu no papel. Sim. A meta é o que você quer para a sua vida. Exatamente. É o seu porquê. Qual o seu tamanho, né? Qual é o seu tamanho da Até forma de você chegar. pensar onde você quer chegar. Porque isso aqui que a gente está fazendo não é entregando ou vendendo uma casa. A gente está mudando a forma, a gente está mudando o como, a gente está resgatando uma coisa que foi esquecida na construção civil. A gente está mexendo com o sonho das pessoas, que hoje é só clichê, entregamos o seu sonho. Na verdade, ninguém mais entrega o sonho. É um pesadelo. Quando tem obra, todo mundo na brinca. Na grande maioria é um pesadelo. E aí, as pessoas perguntam, como é o steel frame? A prova social tá, por favor, entra numa casa. A gente, inclusive, agora... A gente vai participar da Casa Cor São Paulo. Tá todos convidados para conhecer a nossa Casa Cor, com a Carol Barreto, que é uma arquiteta da Bahia, maravilhosa. Inclusive, o projeto é assinado por ela. É um projeto maravilhoso que você entra, não tem nada que você olha nessa casa e você fala, é de steel frame? E esse é o maior impacto que a gente quer ter social. Porque as pessoas têm costume de falar, mas... Como é feito o steel frame? Tem uma história muito legal. Isso é legal. Que teve um deal que nós fechamos e o corretor que ia fazer toda essa venda, ele virou para nós e falou assim, está fechado, junto com o incorporador, está fechado, shake hands, tudo certinho. Ele falou, queria só fazer um pedido. Eu falei, claro, qual? Eu queria deixar uma casa construída de steel frame com os frames parecendo para mostrar para as pessoas, para eu vender.
Eu falei, desculpa, não entendi. É deixar a casa, com toda a estrutura da casa montada, só para falar. O esqueleto ali aparecendo. Eu falei, mas por quê? Para mostrar que é de steel frame. Eu falei, cara, deixa eu só te fazer uma pergunta, antes de te dar a resposta. Você já viu alguma casa toda de tijolinho baiano, antes de vender num condomínio para falar que ela era de tijolinho baiano? Ele falou, não. Eu falei, então por que eu vou fazer a minha de steel frame? Então, essa filosofia, a forma de mudar a cabeça da pessoa, porque a gente está mudando o status quo da construção civil. Então, eu não preciso, você precisa da eficiência. Você não vende um carro elétrico, ninguém vende um carro elétrico falando como é aquela bateria de lítio que suporta não sei o quê. Vende falando do conforto, falando da qualidade, falando da autonomia. E a obra de steel frame é a mesma coisa. Você tem vários outros aspectos de autonomia que ele se vende como prova social. Exatamente isso. Ó, cara, foi um prazerzaço aqui. Se a gente ficar aqui, a gente vai falando até amanhã. Eu acho que o meu final aqui é agradecer pela sua presença e dizer para você de casa, se você está buscando inovação, rapidez, eficiência, transparência, segurança, economia de tempo, economia de mão de obra, processo, que você acompanha do início ao fim, todo o processo de maneira efetiva, tá? Solução completa para você, inteligente, você já sabe, você já pode contar com a iBuild, que é exatamente o que você precisa para ter aí a sua casa, seja para você morar ou para investir. Isso é importante falar, né? Porque às vezes não é só para morar, o cara quer investir também, pode procurar aqui, pode procurar a gente. Cara, prazerzaço, vamos fazer muito negócio junto. O prazer é meu. Já vão marcar esse treinamento com o pessoal dos franqueados. Fica à disposição para vocês usarem o nosso ecossistema aqui. Vamos fazer muita coisa e bora edificar. E você que está buscando crédito, está buscando toda aquela parte que nós não entregamos, porque o nosso negócio está fazendo obra, ó, esse é o cara. Esse cara me aproximou muito, porque a gente tem muito a ver em relação à forma de a gente pensar, a forma de como a gente vai gerir esse negócio. Eu não tenho dúvida de aonde a gente vai chegar junto. Aliás, eu já sei a roupa que eu tô lá na frente e já sei como a gente está lá na frente, porque isso aqui é uma aproximação só de sucesso. Exatamente. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Vamos edificar. Bora edificar.